Olá, tudo bem? Eu sou a professora Caterina. Nós estamos agora no curso de catálise homogênea e estamos fazendo o desenho do ciclo catalítico de uma catálise homogênea. Então, a gente está vendo os passos elementares de um desenho de ciclo catalítico e nesta aula de hoje nós veremos sobre a inserção ou migração. Bom, nós vimos nas aulas passadas que o primeiro passo de um ciclo catalítico seria criar vacâncias, seguido então de fazer uma adição oxidativa, em que nós temos o nosso metal sendo oxidado, e o segundo passo, um dos passos importantes também, seria a migração ou inserção, né? Que nós temos aqui um alceno coordenado ao nosso catalisador e a migração, né, de um hidrogênio ao nosso substrato. Então, nessa aula, nós veremos um pouco mais sobre as características deste tipo de reação. Como a gente está tratando com a migração, a gente está tratando sempre com uma característica de polarização do nosso ligante. Ele tem que estar polarizado, que faça com que ele tenha, então, um caráter nucleofílico e ele tem que estar posicionado cis a um ligante insaturado para que ele possa, então, atacar este outro ligante, formando um novo complexo e aí dando ao nosso produto, provavelmente. Então, o que a gente vê é que parece um ataque nucleofílico, né? Mas, na verdade, não é. Ele é chamado de inserção migratória. Bom, e essa parte da reação é fundamental para que a gente consiga formar novos compostos orgânicos, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem uma inserção migratória, né, do CO, a gente forma carbonilas, quando a gente adiciona NO, a gente forma nitrilas e assim por diante, certo? Então, a gente consegue fazer uma gama de diferentes produtos a partir deste mecanismo de inserção migratória. Então, eu falei no começo que a gente vai falar sobre inserção ou migração. O contrário da inserção ou migração é chamado de beta-eliminação ou desinserção, e eu vou tratar mais para o final desta aula. Então, a inserção ou migração, ela é um processo em que uma molécula insaturada se insere a uma ligação metal-ânion. Essa ligação metal-ânion é justo o que tinha o caráter nucleofílico, certo? Então, neste caso, nós teremos, por exemplo, a metila seria o caráter metal-ânion e quem se insere a ligação seria o CO. Então, o CO se insere a dupla ligação, formando, então, o complexo desta maneira. Então, esse tipo de reação é chamado de inserção. A migração é quando o oposto acontece. Então, o ânion, né, o metal ânion, nós temos aqui com caráter nucleofílico, ele ataca o CO e forma, então, esse tipo de composto. Não há um consenso em qual dos dois ocorre, se a inserção ou a migração. Às vezes é muito complicado da gente conseguir distinguir um do outro. Então, por isso, se chama este processo todo de inserção migratória. E, novamente, tanto para a inserção quanto para a migração, nós temos que ter os ligantes em posições cis para que esta reação ocorra. Um outro fator importante que nós temos que ter é que as ligações metal-ligante do reagente têm que ser menos estáveis do que as ligações metal-ligante do produto, certo? Porque é isso que vai fazer com que a reação ocorra.
E o complexo, ele tem que ser estável com 2 elétrons a menos na contagem total, porque a gente, neste processo todo, acaba formando uma vacância, certo? Ou, por exemplo, o CO sai daqui para entrar na posição da metila, então ele forma uma vacância. E logo depois que se forma essa vacância, pode ser que o solvente, né, que o S, que designa solvente, entre no local para completar essa vacância, mas existe a formação desta vacância. Então, o complexo ele tem que ser estável com 2 elétrons a menos na contagem total. E a gente precisa, né, diferenciar alguns aspectos da inserção. Por exemplo, se a gente está tratando com uma inserção migratória de um alceno, ela pode ocorrer neste carbono ou neste carbono. E isso vai resultar em inserções com diferentes características, certo? Então, neste caso aqui, a gente chama de inserção 1, 2. O que aconteceu para ela ser uma inserção 1, 2? Nós temos aqui o nosso ligante, ele está na posição 1 do metal. E ele se insere na posição 2 do outro ligante. Então, essa posição aqui é 1 e essa posição aqui é 2, certo? Então, ele está na posição 1 e ele se insere na posição 2 do nosso ligante. Por isso, ela é chamada de inserção 1, 2. Observe que o contrário da inserção é uma beta-eliminação. Então, aqui a gente formou, por exemplo, uma vacância e tem este complexo 1, 2. Caso a gente consiga formar novamente o complexo inicial, forma-se este complexo e a gente verifica que há a regeneração do nosso estado inicial. Isso, então, é chamado de beta-eliminação. Muitas vezes a gente quer evitar a beta-eliminação, porque ela não favorece a formação do produto desejado, certo? E nós temos que diferenciar a inserção 1, 2, por exemplo, de um ataque nucleofílico. Por quê? Um ataque nucleofílico de um reagente que está externo ao nosso complexo, ele não forma uma vacância, um complexo com vacância. Neste caso aqui, nós temos um complexo com vacância e neste caso aqui, nós não temos uma formação de um complexo com vacância. E nós formamos, então, aqui um complexo com uma carga, certo? E aqui não, tudo bem? Então, nós temos que conseguir diferenciar estas duas possibilidades. Então, quais são os pontos principais, né, da inserção migratória? Forma uma vacância, não altera o estado de oxidação do metal e há uma diferença de contagem de 2 elétrons entre o inicial e o final. E eu falei, então, que a gente tem a inserção 1, 2, então nós também temos a inserção 1, 1. Só que como que a gente vai saber em qual carbono que essa inserção vai ocorrer? Bom, a gente tem que lidar esses processos com o pensamento de ressonância. Então, a gente precisa saber qual é a estrutura de ressonância mais estável do nosso complexo inicial para saber em que posição está a carga positiva para que haja a inserção do nosso ânion, certo? Então, para a gente entender melhor essa influência, né, das estruturas de ressonância na posição de adição de um ligante em um alceno, por exemplo, eu estou tratando aqui para vocês um estudo de 1997 em que se foi verificado como que a influência da polarização vai afetar na posição de adição. Esse estudo, ele queria mostrar que a isomerização, né, de alcenos cis para trans, quando havia a adição de deutério em vez de hidrogênio, esse deutério se encontrava na posição trans. Então, isso foi verificado que
este processo estava relacionado à isomerização. Então, eles quiseram verificar como que isso ocorria. Para isso, eles utilizaram complexos de paládio e de ródio e diversos substratos, né, para que eles pudessem verificar a influência, né, da polarização na dupla ligação nesse processo de isomerização. E o que, sim, para já dizer de cara o que eles observaram, foi que para os catalisadores de paládio, dependendo do substrato que eles utilizavam, o hidrogênio coordenado ao metal se comportava como hidreto ou então como um H+. Enquanto com os catalisadores de ródio, apenas como hidreto era a função, né, do hidrogênio que estava coordenado a este metal. E o principal, né, o primeiro substrato que eles testaram foi o ácido crotônico, certo? Que eles foram, então, verificar o que ocorreu. Eles verificaram que dependendo, né, de como que este hidrogênio ou deutério está coordenado a este metal, pode fazer uma influência diferente, né, na adição. Por exemplo, se ele estiver como um hidreto, ele ataca esta dupla ligação, né? E então se forma o complexo de inserção, né? Viram que formou uma vacância aqui. Então, esta porção da molécula, ela rotaciona, formando então este complexo, né? Que também é o complexo de inserção, e há então a liberação do hidrogênio, formando então o trans-ácido crotônico, tudo bem? Eles partiram do cis-ácido crotônico e observaram a formação do trans-ácido crotônico. Se, dependendo do substrato, eles observassem a formação, né, de uma adição do tipo que o hidrogênio se comportasse como H+, eles observariam esse tipo de interação. Então, que os elétrons desta ligação atacariam essa dupla ligação ataca o hidrogênio, forma este intermediário, que é o intermediário de inserção, a rotação, mais ou menos como ocorreu aqui, e então a formação do trans, do aldeído trans. Desculpa, do alceno trans. E o que então que eles verificaram? Que quando eles estavam tratando com o ácido crotônico, né, eles verificaram que quando eles tinham um catalisador de paládio, eles tinham uma distribuição de deutério na posição 1 de 64%. E a razão, né, de deutério era 100% nessa posição. Então, ela ocorria principalmente na posição 1 do ácido crotônico. Quando se colocava uma etila nesse ácido crotônico formando um éster, esta proporção permanecia. Então, não havia uma alteração da polaridade, né, do substrato neste caso. Mas, quando eles se tratavam com este tipo de substrato, eles observaram que havia uma relação de 100% na posição 2 e não na posição 1 do alceno. Então, o que estava acontecendo? Bom, quando a gente está tratando com esse tipo de substrato, a gente precisa observar o que ocorre quando a gente está tratando então com catalisador de ródio e de paládio. Eles observaram que para o catalisador de paládio existia uma 86% de adição na posição 1 e 14% de adição na posição 2. Enquanto que para o ródio, apenas a posição 1 era deuterada. Então, o que será que ocorria? Para que ambas posições pudessem ser deuteradas, enquanto que com o catalisador de ródio, apenas uma posição possa ser deuterada, né? Então, eles foram observar as estruturas de ressonância
para saber o que ocorre. Então, se a gente pensar que essa dupla ligação pudessem vir para cá formando, né, esse tipo de estrutura de ressonância, a gente tem uma posição delta positiva aqui. Ou então, né, vindo uma ressonância do anel, a gente formaria esse tipo de estrutura de ressonância. Só que essa estrutura aqui não é muito estável. Então, a estrutura preferencial seria esta aqui, certo? O que faria com que o ataque fosse preferencial nessa posição. Tudo bem? E aí, dependendo de como a gente altera a polaridade desse substrato, a gente altera a razão da posição 2 sendo deuterada. Então, o que será que está acontecendo? Aqui a gente verifica que este substrato aqui, ele não tem a metila, e esses outros substratos aqui têm a metoxila, certo? Quando a gente observa em química orgânica, a metoxila é um elétron doador. Então, o que essa característica vai fazer com a estrutura de ressonância? Vai fazer com que a gente aumente a probabilidade desta estrutura aqui ocorrer. Então, a gente está fazendo com que a gente aumente a posição, a probabilidade de deuterar a posição número 2 do nosso alceno. Tudo bem? E quando a gente compara a catálise feita com complexo de paládio e com complexo de ródio, a gente verifica que dependendo do substrato, o catalisador de ródio não conseguia fazer essa deuteração e com o complexo, ou então, ele fazia essa deuteração, mas com 100% de probabilidade em uma posição do alceno apenas. Então, ou na posição 1 ou na posição 2. Enquanto que o catalisador de paládio sempre dava uma proporção diferente, né, do catalisador de ródio. Então, foi verificado que existia os dois mecanismos, certo? Então, da adição do deutério atuando como um hidreto ou como um próton, e isso ocorria para o paládio. Entretanto, para o ródio, o mecanismo principal era dele atuando como um hidreto. E quando a gente verifica, né, o espectro de RMN desses produtos obtidos com o catalisador de paládio e com o catalisador de ródio, é observado que realmente há uma diferença, né? Esse tripleto aqui é para o catalisador de paládio, que ocorreu a deuteração na posição 1, enquanto aqui ocorreu a deuteração na posição 2, certo? É justamente deste substrato aqui. Então, a gente tem a preferência, né, com o catalisador de paládio para a posição 1, enquanto para o catalisador de ródio para a posição 2. Isso faz da seletividade dos nossos catalisadores justamente devido a este caráter, né, que o paládio ele atua, né, ou como hidreto ou como H+. Neste caso aqui, ele estava atuando como H+, enquanto o do catalisador de ródio, ele atua apenas como um hidreto. Bom, nós temos alguns fatores que vão influenciar esse tipo de reação. Então, os ligantes que são caracterizados por terem uma ligação metal-ligante muito fortes não vão sofrer inserção por razões termodinâmicas. Vai ser muito difícil de quebrar essa ligação para que haja a inserção, certo? Grupos retiradores de elétrons do ligante X vão fortalecer a ligação metal-ligante, vão tornar essa reação mais lenta. É importante a gente pensar que as inserções, né, vão diminuir o impedimento estérico do metal, porque elas vão formar uma vacância. Então, quando a gente tem ligantes muito impedidos, eles vão fazer com que esses nossos ligantes que vão fazer a inserção tornem mais próximos um do outro e reajam rapidamente. Então, os ligantes impedidos estericamente facilitam a reação de inserção, enquanto que os ligantes menos impedidos, não. Outro fator que influencia
seria a natureza do nosso metal, certo? Sendo que os metais da primeira série de transição são mais rápidos, enquanto que os metais mais pesados são mais lentos nas reações de inserção. Justamente porque as ligações metal-carbono, né, quando a gente está tratando com uma inserção de uma carbonila, de um CO, por exemplo, são mais fracas quando a gente está tratando com esse tipo de metal do que quando a gente compara com a metal CO, né, dos metais mais pesados. Ou seja, né, os ácidos de Lewis, eles vão acelerar as reações de inserção de CO por tornarem o carbono mais eletrofílico. Ou seja, os metais que são deficientes em elétrons, eles fazem esta inserção mais rapidamente do que metais ricos em elétrons. Então, a oxidação por um elétron vai tornar a velocidade de inserção muito mais rápida do que se a gente estiver tratando com o metal no estágio de oxidação menor. Então, a inserção migratória, a gente pode tratar da seguinte maneira. O carbono aniônico ele vai mover na direção do carbono positivo da carbonila. Então, este processo todo é um processo de esfera interna. Então, por exemplo, nós temos aqui aquele primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, né, de um complexo com uma metila que vai se inserir numa carbonila. Então, ocorre quando a gente faz reações com carbono 13, a gente observa que ocorre apenas a inserção desse CO em uma única posição deste catalisador. E é na posição onde estava a metila, certo? Então, é um processo de esfera interna. A inserção é reversível, certo? Como falei no começo. Então, se a gente adiciona CO, a gente faz que essa reação vá para o lado dos produtos. Se a gente aplica vácuo ou calor, essa reação volta na direção do complexo inicial, certo? E se a gente adiciona um ligante, por exemplo, uma fosfina, ele vai se inserir no local da metila, que vai sugerir que não há uma migração, né, do CO para a metila, e sim da metila para o CO. Então, essa inserção migratória é uma reação geral para ligações metal-carbono, né? E ela é importante no processo OXO, né, de hidroformilação, e no processo de síntese de ácido acético da Monsanto. Uma parte desse processo a gente viu na aula anterior de adição oxidativa. Então, a adição 1,1, como eu falei para vocês logo no começo, ela ocorre, né, do metal. Ele está ligado a um ligante que está na sua posição 1, e este ligante ele vai para a posição 1 do alceno, então, formando então um complexo, uma inserção 1,1. Alguns exemplos específicos são quando a gente tem o CO e a formação de uma acila, ou quando a gente tem uma nitrila e a adição, né, de um R formando uma iminoacil, ou então quando forma o S-sulfinato. Já a inserção 1,2, que é o exemplo que eu tinha mostrado para vocês, né, que o ligante Y ele se insere na posição 2 do alceno, então 1,2, formando esse tipo de complexo. Ele precisa necessariamente que os complexos estejam sim, que esse ligante esteja sim coplanar para que haja a adição, né, deste hidrogênio nesta posição. O que é sim coplanar? Eles estão na mesma posição, como se fosse posição cis. Alcenos e alcinos, eles inserem na ligação metal-hidrogênio ou metal-carbono, né? Então, a gente tem um alceno e um alcino aqui, eles se inserem, né, na ligação,
forma um complexo de 18 elétrons com o hidreto agóstico, que a gente viu em alguma aula anterior sobre isso, e então se forma a vacância, certo? Formando então um complexo de 16 elétrons. Como eu falei para vocês, né, dependendo da força da ligação, a gente não vai ter esse tipo de reação ocorrendo, então os aspectos termodinâmicos da inserção são muito importantes, né? A inserção ela é levemente exotérmica para ligações metal-hidrogênio, e nós temos então, se a gente tratar a reação com ΔG igual a ΔH menos T ΔS, a gente sabe, né, que o ΔH da reação vai ser aproximadamente menos 9 quilocalorias, mas o ΔS ele vai ser negativo. Então, isso não é muito favorável para a inserção ocorrer. Então, alguns fatores que favorecem a inserção e desfavorecem a eliminação beta são a inexistência de um hidreto beta disponível, por exemplo, né? Quando está tratando com um álcool, aqui nós temos um hidreto beta que pode formar, então, fazer uma beta eliminação e formar uma carbonila a partir, né, da presença desse hidrogênio que está na posição beta do substrato. O alceno, se ele for instável, né, por exemplo, uma ligação carbono-silício vai fazer com que essa reação seja rapidamente ocorra e não haja a formação dessa ligação novamente. E o complexo coordenativamente saturado, ele tem 18 elétrons, certo? Então, ele não permite que haja mais outras posições para serem coordenadas. E não há sítios vacantes, né? Para que haja, então, a posição, né, de um hidrogênio agóstico, certo? E o centro metálico D0, ele vai favorecer essa inserção, porque não há uma densidade eletrônica para doar essa densidade, né, sigma antiligante da ligação carbono-hidrogênio. Outra possibilidade de a gente favorecer a inserção é ter um complexo que seja incapaz de fazer um estado de transição coplanar, porque para fazer a eliminação, nós precisamos necessariamente fazer um complexo coplanar. Então, mas tanto a inserção quanto a eliminação, eles passam por um intermediário planar, certo? Então, aqui, esse seria o intermediário, né, para estado de transição da inserção. E quando a gente tem, por exemplo, esse tipo de complexo comparado com esse tipo de complexo, a gente verifica que esse aqui, ele não consegue fazer esse complexo coplanar e a velocidade de produção, né, do produto de eliminação é 1, enquanto que com este aqui, que tem maior mobilidade, para conseguir fazer o complexo coplanar, ele tem uma razão de produção de produtos de eliminação de 10.000. Então, as alquilas que não formam intermediários planares sofrem menos eliminação beta. Então, agora a gente vai ver como que a gente pode aplicar os conceitos, né, que a gente observou até agora da inserção no desenho, né, de um ciclo catalítico. Então, o exemplo mais clássico seria o da hidroformilação. Esse processo ele é conhecido como processo OXO e ele faz a produção de aldeídos a partir de alcenos, certo? Então, nós temos um alceno na presença de CO e hidrogênio e a gente acaba formando aldeídos com esse processo. Esse processo foi determinado, né, foi descoberto por Otto Roelen e ele foi o pioneiro da catálise homogênea industrial. O que isso quer dizer? Da catálise que era aplicada na indústria, certo? Então, no ano de 1938, ele estava estudando o processo de Fischer-Tropsch, que é a adição de hidrogênio, hidrogenação, né, do CO, formando
alcanos e alcenos, e ele observou a formação de aldeídos e de etilcetonas. Então, com isso, ele verificou que o complexo, né, de cobalto, ele era capaz de fazer esta outra reação, certo? Então, com isso, ele acabou sendo muito conhecido e conseguiu desenvolver este processo que é tão importante na catálise industrial. Bom, então aqui nós vamos verificar como que a gente pode observar o ciclo catalítico de uma hidroformilação. Eu peguei algumas imagens, né, desse vídeo aqui, que é do YouTube, que se chama Hydroformylation of Propylene Step by Step, foi feito por um professor da Unicamp, é muito interessante, caso vocês queiram ver, eu sugiro bastante que procurem este vídeo para observar de fato o que ocorre numa hidroformilação, certo? Então, o primeiro passo de uma hidroformilação é a gente perder um ligante para a gente formar uma vacância. O que ocorre? Né? A gente tem aqui um complexo com 5 ligantes e ele perde um ligante formando um complexo com 4 ligantes. Então, inicialmente, nós temos este complexo aqui, ele perde uma das trifenilfosfinas e forma um complexo quadrado planar. Ele, então, com esta geometria, ele consegue se coordenar a um alceno, né? No caso dele, seria o propileno, no nosso caso, aqui é um eteno, em que os orbitais, né, se interagem, formando, então, um novo complexo com o alceno coordenado, cada um desses carbonos coordenado ao centro metálico. Então, este hidrogênio aqui, ele começa a se mover em direção ao carbono que está mais próximo a ele, né? Em posição cis. E então, ocorre a hidrogenação e se forma o nosso complexo com o eteno, certo? O próximo passo é a coordenação do CO. Então, nós temos aqui o CO entrando e coordenando, né, ao centro metálico. Então, ele vai formar este intermediário. Então, nós temos aqui o etil e aqui nós temos o CO coordenado. Então, a inserção migratória, né, formando este novo complexo com a carbonila já inserida. Então, nós estamos nessa etapa aqui. A próxima etapa é a coordenação novamente do hidrogênio. Então, novamente, o hidrogênio se coordena ao centro metálico. E, então, a quebra, né, a uma adição oxidativa, formando este novo complexo. Há, então, uma redução, uma eliminação redutiva, formando o intermediário catalítico da nossa reação. Nós podemos, né, para a gente entender como ocorre uma inserção migratória, a gente pode utilizar diferentes técnicas. A técnica mais interessante para esse tipo de reação seria o uso de RMN, que a gente possa detectar intermediários. Então, eu trouxe aqui para vocês um estudo de caso, que seria a polimerização do etileno pelo catalisador de Brookhart, que são esses catalisadores aqui, né, de níquel ou paládio, em que eles conseguem fazer a síntese de poliolefinas ramificadas. O estudo de caso, na verdade, será desenvolvido por vocês numa atividade posterior. Então, aqui vão só alguns pensamentos. Então, o mecanismo que ocorre nessa polimerização, ele ocorre a partir de caminhar pela cadeia. Então, dependendo de qual intermediário nós formamos,
a gente tem a inserção, né, do alceno na dupla ligação, né, no nosso polímero, em diferentes posições. Isso vai formar polímeros com diferentes ramificações ou lineares, né? Então, dependendo de qual posição de inserção for favorecida, nós teremos diferentes polímeros sendo formados. Então, a partir, né, do controle dessa polimerização a partir do caminho pela cadeia, a gente pode desenvolver diferentes polietilenos, ou lineares ou ramificados, certo? E os catalisadores de Brookhart, eles são conhecidos por fazerem polímeros de polietileno com uma elevada ramificação, né? Que dependendo, eles costumam fazer esse caminho, né? Essa caminhar na cadeia de carbonos rapidamente, e isso faz com que eles tenham altas ramificações. Se esse processo de caminho na cadeia é lento, há a produção de alcanos mais lineares. Então, se a gente observa aqui o nosso complexo inicial, dependendo se ocorre a inserção 1,2 ou 2,1, nós teremos diferentes produtos sendo formados. E, novamente, a gente pode formar, a partir das reações, mais produtos diferentes. Então, vamos fazendo esses mecanismos seguidamente para obter, então, diferentes cadeias de polietileno, certo? E isso vocês terão que explicar na atividade de casa. Como eu falei para vocês logo no começo da aula, a reação de inserção, ela tem o seu oposto, que é a reação de eliminação ou de desinserção. E o que ela é? Ela é o reverso microscópico da inserção 1,2, certo? Então, se a gente tem um hidrogênio beta disponível para ser capturado pelo metal, ocorre, né, a reação de beta-eliminação. Na migração, nós sabemos que nós reduzimos a contagem de elétrons do complexo em 2 e nós criamos uma vacância. Para a eliminação, nós precisamos então ter o oposto, nós precisamos ter uma vacância no complexo, nós precisamos aumentar a contagem de elétrons em 2 e os orbitais D disponíveis, né, do metal vão facilitar uma eliminação cis concertada. A deinserção também pode ser chamada de extrusão, né? A extrusão ocorre quando ocorre com o CO. Por exemplo, né, essa aqui seria o nosso complexo inicial e há a perda de um CO do complexo, formando uma vacância, e então se forma novamente o complexo de desinserção. Então, esse processo aqui, quando ocorre com o CO, é chamado de extrusão. Para que a gente possa, né, suprimir os processos de eliminação, nós precisamos manter a saturação coordenativa desse complexo metálico. Nós precisamos selecionar os metais e que os complexos metal-alquil são estáveis em relação ao hidreto. Então, os melhores catalisadores para a reação de polimerização de alcenos costumam ser os metais, os iniciais, né, da tabela periódica dos metais de transição e os lantanídeos. Isso justamente porque eles têm uma ligação metal-alquil mais estável do que uma ligação metal-hidreto. E o impedimento estérico também pode impedir, né, a estereoquímica necessária para que ocorra uma eliminação. Então, esses são os procedimentos que devem se tomar muito cuidado para evitar que ocorra uma eliminação durante a sua catálise, quando você não quer que a eliminação
ocorra. Mas às vezes a gente quer aumentar a produção de eliminação beta, certo? Então aí a gente quer formar duplas ligações. Então neste trabalho da Dalton de 2017, o que a gente observa é que quando se adiciona um aditivo metálico, ocorre um sinergismo entre dois centros metálicos que favorecem a formação da eliminação beta. Então, quando a gente não tem nada, a gente tinha, por exemplo, 17% de formação de 2. E ao adicionar estes, por exemplo, o de ferro, né, ou o complexo de rutênio, a gente aumenta para 60% ou 86% da formação do produto de eliminação beta. Então, o mecanismo, né, desta reação seria a partir que ocorre a eliminação, se forma o hidreto, e a partir desse hidreto, ele é retirado, né, a partir da reação com esse novo complexo, né, complexo de ferro ou de rutênio, formando então um complexo mais estável, favorecendo então o deslocamento desse equilíbrio para a formação de alcenos. Então, seria um mecanismo bimetálico de cooperação para que a gente pudesse aumentar a eliminação beta quando a gente quer produzir alcenos. Então, como eu disse para vocês, a atividade seria baseada na polimerização utilizando os catalisadores de Brookhart. Este é o artigo que vocês têm que ler, do Macromolecules 2017. E eu estou pedindo para vocês que vocês consigam, então, descrever os mecanismos propostos e como que o RMN auxiliou a propor o efeito da temperatura e do ligante no resultado final de cadeia, de caminhar na cadeia para formar diferentes polímeros ramificados, tá certo? Então, por hoje é só. Até mais. Tchau!